Hoje eu vou te contar uma história bem resumida mesmo, sobre 4 reis, e daí eu quero que tu coloque aqui nos comentários a tua interpretação, o que essa mensagem quis dizer. Vamos começar pelo rei Davi. Todo mundo sabe, o rei Davi derrotou Golias, foi um homem fiel a Deus e foi homem de guerra. Certo dia, Satanás incitou a Davi a levantar o censo de Israel, o que fez com que a ira de Deus se acendesse contra os israelitas. Então o Senhor enviou uma peste que matou 70.000 homens do povo de Israel, e em Jerusalém enviou um anjo para destruí-la, porém mudou de ideia. Resumindo, quando Davi levantou o censo do povo, ele estava confiando na força do seu exército e não em Deus. Rei Asa. Asa se tornou rei em um tempo perturbador. Judá estava em um estado crítico, onde a idolatria não apenas existia, como ela reinava, com práticas pagãs e altares a outros deuses. Desde o início, Asa demonstrou uma fé inabalável em Deus. Ele removeu os altares pagãos, destruiu os postes da deusa Zerá, ou seja, purificou Judá, Em seu exército havia 300.000 homens de Judá e 80.000 homens de Benjamim. Um dia Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. Asa clamou ao Senhor e o Senhor derrotou todos eles. Passou um tempo, Baasa invadiu Judá e começou a fortificar a cidade de Ramá para impedir a entrada e a saída do território de Asa. Dessa vez, Asa recorreu a um acordo político com Ben-Hadad e ofereceu todos os tesouros da casa do Senhor em troca de ajuda militar. Beleza, Ben-Hadad aceitou o acordo e enviou os capitães, contra ele lá. E aí, quando o Baasa ficou sabendo disso, ele deixou de edificar Ramá e foi embora. Naquele tempo, o vidente Hanani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: Você confiou no rei da Assíria e não confiou no Senhor seu Deus, e por isso o exército do rei da Assíria escapou de suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Com essas falas do profeta, Asa se indignou com ele e mandou prendê-lo. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. E com isso morreu. Rei Acabe. Certo dia, o rei Josafá de Judá foi visitar Acabe. Chegando lá, Acabe planeja uma guerra contra os sírios e convida o rei Josafá para se juntar a ele. Josafá então sugere que consultem o Senhor antes de qualquer ação militar. Então Acabe reuniu todos os profetas e perguntaram, e todos eles falaram: Olha, você pode ir, que o Senhor vai entregar os sírios nas suas mãos. Josafá então pergunta mais uma vez: Tem mais algum profeta do Senhor para que possamos consultá-los? E o rei Acabe fala: Olha, tem mais um, o profeta Micaías, porém eu odeio ele porque ele só profetiza de mim o que é mal. Mas mesmo assim ele chama o profeta Micaías e pergunta a ele, e o profeta Micaías responde: Olha, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses profetas e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então, mais uma vez, o rei Acabe ignora e vai para a guerra. Chegando lá, é ferido e morto. Por último, o rei Acasias, vou ler aqui um pouquinho na Bíblia para vocês, tá? Bom, depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. E o rei Acasias caiu pela grade do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiro e lhe disse. Então Acasias enviou os mensageiros para consultar Baal-zebub, rei de Ecrom, para saber se ele ia se curar dessa doença. Aí beleza, os mensageiros foram, mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Levante-se e vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte-lhes: Será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom?
Por isso, assim diz o Senhor: da cama em que você está deitado, você não sairá mais, você certamente morrerá. E assim foi dito e feito, Acasias morreu. Gente, lembrando, tá, que muitos detalhes aqui eu pulei, então eu aconselho vocês a pegar a Bíblia e ler, vou deixar essa referência aqui ao decorrer do vídeo, tá, e também na legenda. Tchau!